20 horas, então vamos nos preparando, né, para nós começarmos a nossa reunião de hoje. Vamos nos procurando sentar de forma confortável, que favoreça a nossa concentração, serenando os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Agradecemos a Deus por esse momento maravilhoso de poder estar aqui, reunidos, para ouvir, para refletir mais um pouquinho sobre as propostas do Evangelho. Que a tua luz, Jesus, seja conosco, nos abençoe, ilumine os nossos corações, e que a tua paz, Senhor, possa estar em todos os nossos corações, todos os nossos irmãos que estão aqui presentes na reunião, por meio desse aplicativo, do Google Meet, sejam abençoados, que os lares sejam visitados, e todos os outros nossos irmãos que também não puderam participar, sejam abençoados, todos aqueles irmãos com os quais nós entrarmos em sintonia neste momento, sejam eles abençoados. Que a paz do Cristo seja com todos nós, possamos tirar proveito da temática de hoje, que vai ser discutida pelo nosso irmão Vladimir. Que o Cristo possa derramar sua luz sobre cada um de nós, de forma que nós possamos, de forma mais tranquila, entender um pouco dos ensinamentos e que possamos sair dessa reunião de hoje um pouco melhores do que nós entramos. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, nos abençoe a todos. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Lalinha, Sebastião Carmino, Adriano, que não estava aqui antes, Max, Alexandre. Que Deus possa abençoar cada um de nós, tá? E agora, nós temos a grata satisfação de ter novamente, depois de um bom tempo, o nosso irmão, nosso companheiro, nosso amigo, Vladimir, de Goiânia. Que ele possa agora estar com a palavra para abordar sobre a transformação pessoal, aquela que nós precisamos muito. Com a palavra, Vladimir. Gente, boa noite a todos. O microfone aberto aí, que tá. Não sei. Maria Francisca. Ah, isso. Maria Francisca, tá? A Maria Francisca tá aberta. Tá dando um zoom. Isso. Acho que agora deu. Se não estiver ouvindo bem, vocês me avisam, tá? Gente, é uma alegria estar com vocês. Tava falando, né, que eu visitei o Lálio, o Tiãozinho e o Adriano, foi uma felicidade, né? A metade do grupo aqui é meu compadre ou comadre, e a metade é amigo, né? Então estamos em casa. O tema nosso hoje é transformação pessoal. Transformar, se a gente pudesse explicar em uma palavra, seria mudar. O significado da palavra é sair de um lado e ir para o outro. Então, é a gente mudar. A vida muda, as pessoas mudam e a gente muda também. E quando as coisas mudam, ou as pessoas mudam, às vezes a gente critica, né? Mas é uma coisa tão natural que a gente não deveria criticar. Deveria procurar compreender essas mudanças. E por mais que às vezes a gente acha que saiba das coisas, vem uma mudança e aí a gente precisa aprender novamente, né? Aprender as novas coisas que estão surgindo na nossa vida. Então é muito importante isso. E eu trouxe pessoal porque as maiores mudanças, ou as mais importantes, são as que partem de dentro de nós. As pessoas que estão próximas de nós, o mundo que está próximo de nós, nos influencia, nos auxilia a modificar. Mas a mudança real mesmo é de dentro para fora, porque
Às vezes tem coisas em mim que eu não conheço e quando eu passo a conhecer, eu vejo que eu preciso mudar, né? Então eu trouxe alguns pensamentos aqui, daqui a pouco eu vou deixar aberto para vocês comentarem à vontade. O primeiro é do Diderot, ele falava assim: a maioria das pessoas não sente, acredita sentir. Então, gente, às vezes a gente não sabe nem o que a gente sente. Às vezes a gente acha que é de um jeito, mas é de outro, né? Às vezes as pessoas acham que nós somos de um jeito e nós somos de outro. E às vezes até eu mesmo me engano, até eu acho que sou de um jeito, mas quando acontece alguma coisa na minha vida, eu descubro que eu sou de outro. Então às vezes a gente nem sabe o que sente. Aí ele continua: não acredita, acredita que acredita. Então ele está dizendo mais ou menos que a gente às vezes vive na superfície da vida, né? Na superfície das pessoas. Dificilmente a gente aprofunda, dificilmente a gente mergulha na gente mesmo. Ou mergulha para conhecer as pessoas verdadeiramente, do jeito que elas são. Dizem que teve um diálogo com Chico Xavier que ele perguntava para ele assim: Chico, o que é o mundo? E o Chico respondeu: o mundo é o que é. E as pessoas, Chico, o que são as pessoas? As pessoas são o que são. Então, o mundo e as pessoas não são o que eu quero. Elas são o que elas querem, né? O que eu posso é interpretar, é conviver, é acolher, né? É participar. Agora, eu mudar os outros, eu mudar o mundo, não sei se isso daí é um excesso de orgulho, um excesso de vaidade, de achar que a gente pode mudar as pessoas, mudar, que elas sejam iguais a gente, ou que pensem igual a gente, né? E vou arriscar falar que isso é uma violência. A gente querer que as pessoas pensem igual a gente e ajam igual a gente, né? Mas depois de um certo tempo a gente aprende isso. Então, gente, transformar é mudar, sem deixar de ser quem se é. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Maurício teve uma vida até agora, o espírito do Maurício. Desde quando ele foi criado, simples e ignorante até agora, ele já encarnou, desencarnou, já teve vários corpos, várias famílias, vários aprendizados, várias vivências. Mas, para o espírito do Maurício, é uma vida que sempre continua. No momento, o Maurício está encarnado. Então, ele está aproveitando aqui na Terra dessa encarnação. Vivenciando, aprendendo, né? Corrigindo e se esforçando para melhorar um pouco. Mas ele não deixa de ser quem ele é. Muda a forma. Às vezes muda até o conteúdo nosso. Mas a gente não deixa de ser quem a gente é. E aí tem uma psicóloga que ela diz assim: por aversão à mudança, muitas pessoas morrem aos 30 anos. Mas são enterradas aos 80 ou 90. O que é morrer aos 30, né? É a pessoa que não tem sentido na vida, não tem desejo, não tem alegria, não tem prazer. Que ele não luta por aquilo que ele precisa, que ele quer. Então, às vezes a gente vê pessoas novas, né, assim, que não tem alegria nenhuma com a vida, né? Elas vivem meio que assim, um zumbi na vida. E às vezes você pega umas pessoas de 70, 80, 90 anos que estão estudando, estão viajando, estão construindo, estão aprendendo coisas novas, né? E essas pessoas assim mostram que cada dia é importante, né? Cada dia tem que ser bem vivido. E é importante a gente se conhecer para saber se a gente está vivendo bem. Eu tenho que saber o que eu gosto. E eu tenho que saber também o que eu desejo. Mas talvez mais importante é saber o que eu não gosto e o que eu não desejo. Porque às vezes a gente vive de uma forma que a gente vai na direção contrária do que a gente precisa ou deseja de melhoria. Então eu brinco assim que se você dá um passo para frente todo dia na direção que você deseja, você fica feliz, você fica satisfeito. Mas se você der 10 passos ou 20 passos para trás na direção que você estava tentando abandonar, a gente se sente infeliz ou insatisfeito.
Então, geralmente, a nossa satisfação ou bem-estar está ligado a isso, né? Porque trabalhar, lutar, todo mundo aqui luta. Mas na hora que a gente está lutando e trabalhando para ir na direção que a gente deseja realmente, né? Então a gente precisa avaliar isso sempre, né? Então a gente não pode morrer antes da hora. Não podemos deixar de fazer as coisas que a gente quer antes da hora. Temos que lutar, né? E ela diz assim, porque um desejo não muda nada, mas uma decisão consciente pode mudar. Desejos, assim, é muito amplo. Quando ela fala que um desejo não muda nada, é porque querer, todo mundo aqui quer as mesmas coisas, né? Quer ser feliz, quer ser saudável, quer ter amigos, né? Quer trabalhar, quer descansar. Então, o que eu preciso para atingir esse desejo? Trabalhar. O conhecimento é muito importante, né? Para eu ir na direção que eu desejo. Mas sabendo a direção que eu desejo, aí eu preciso trabalhar, cuidar para que eu chegue lá. Não basta só você saber a direção. Você tem que começar a caminhada e persistir. Então, por que às vezes a pessoa morre antes do tempo? Porque ela não está disposta a lutar ou a trabalhar para conquistar aquilo. Então isso é muito importante, sabe? A gente não vai conquistar nada sem trabalho, né? Eu não vou realizar nenhuma mudança dentro de mim ou fora de mim sem trabalho, né? O Emmanuel tem um livro dele que ele faz essa diferenciação, né, entre trabalho e serviço. Trabalho é para fora, as coisas que a gente faz para fora, né? Cuida da casa, trabalha na empresa, cuida do corpo, né? Isso é para fora. Agora, para dentro, as vivências, os sentimentos, os aprendizados que a gente tem, que a gente guarda, né? Que a gente muda a forma de viver. Então, a gente precisa trabalhar, mas precisa também se educar na vida, né? Então, desejos sem trabalho não se realiza. E toda mudança, ela exige sacrifícios. É por isso que é difícil mudar, né, gente? Às vezes eu abandono o que eu conheço e vou em direção ao que eu não conheço. Às vezes o que eu conheço é ruim. Mas é um ruim que às vezes me dá um pouco de alegria ainda, me dá um pouco de prazer. Me causa incômodo, né? Por isso que eu quero mudar também. E geralmente a mudança a gente faz em duas situações. Ou quando está muito ruim, ou quando está muito bom. Quando está muito bom, você tem todas as condições de escolher as mudanças que você quer fazer. E quando está muito ruim, você não tem muita escolha, você tem a necessidade, né? Então, às vezes a gente aguenta, mas quando está muito ruim, a gente procura a mudança. E aí, às vezes a gente atinge essa mudança, né? Geralmente, as mudanças que a gente faz no nosso comportamento, nos nossos hábitos, elas levam algumas semanas, alguns meses. Depois que você acostuma com a nova coisa que você aprendeu, você não quer voltar à antiga. Mas é preciso uma persistência de algumas semanas, alguns meses, até que aquele hábito antigo, que estava enraizado, seja substituído por outro, né? Isso é uma coisa importante, gente. Não tem como eu abandonar um hábito sem criar outro. Então, geralmente, quando tem algum hábito ruim, eu tenho que substituir por um hábito melhor. Eu não tenho como ficar no vazio, no vácuo, né? Então, por exemplo, eu não faço exercício, então eu preciso começar a fazer exercício. Eu durmo tarde, então eu vou dormir cedo. Eu tenho que substituir um hábito antigo por um hábito novo. E isso exige um sacrifício, né? Mas o sacrifício está presente em toda a vida na Terra. Se a gente for olhar para a natureza, né? A semente, quando ela é colocada na cova, ela sente o frio, sente a escuridão, sente a solidão. Depois de um certo tempo que a semente cresce e vira uma pequena árvore, ela pega o sol, ela pega a chuva. Então vocês imaginam, né? Se fôssemos nós, colocados num lugar escuro, frio, isolado, seria um sacrifício. Se a gente pegasse sol e chuva, vários dias, vários anos, até que crescesse, né, o corpo, e depois de grande a árvore, o que ela faz? Ela é cerrada,
Então ela é retirada de onde ela está, serrada e levada para algum outro lugar. Aqui o Emmanuel dá o exemplo do trigo, né? Quando o trigo é arrancado, ele é levado para o moinho. No moinho ele é moído, amassado. Então às vezes é isso que a vida faz com a gente, né? Nós somos levados de um lugar para o outro e chegamos num novo lugar e somos amassados, né? Moídos. Depois de moído, o trigo é colocado no forno. Então é as provas, né? Esse forno aí significa as provas que a vida nos traz. E aí, depois de levado ao forno, o trigo se transforma em pão. Então, a alegria do trigo, depois de sofrer, ou, vamos falar sofrer, passar por sacrifício a vida toda, é ser útil. Então, às vezes a gente tem que reparar isso. Será que a gente está sendo útil? Né? Esse ser útil não é só para fora, gente. É para dentro também. Né? Será que eu estou me ajudando? Será que eu estou fazendo coisas que me auxiliam a viver melhor, a ser uma pessoa melhor? Não é só para fora, né? Na verdade, a gente vive a nossa vida. A dos outros, a gente dá uma pequena ajuda, né? Como eu falei no início, é uma ilusão eu achar que eu vou mudar as pessoas, vou mudar a vida das pessoas. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse recurso. Na verdade, ninguém tem. A gente auxilia as pessoas a se mudarem, né? A se transformarem, mas assim, o trabalho principal é delas, não é nosso. Mesmo porque é impossível. E além de ser impossível, que adiantaria, gente, se o Maurício fizesse o esforço que eu tenho que fazer, né? Quando eu abro mão do esforço, eu abro mão do aprendizado. Então, por isso que as pessoas têm que fazer o esforço, tem que passar pela vivência. Senão, não tem aprendizado, né? E aí, para a gente finalizar, eu vou abrir o microfone para vocês comentarem à vontade, né? Para se aprender coisas novas, precisa se esquecer as antigas. Ou precisa desapegar. Né? Às vezes a gente se apega a alguns pensamentos, e essa semana eu estou muito refletindo sobre isso, sabe? Às vezes a gente tem muitos pensamentos que limitam a gente, limitam a nossa vida, limitam a convivência e tudo. E a gente precisa desapegar desses pensamentos e buscar novos, né? Eu vou contar só uma história para vocês aqui, rapidinho. No dia do Halloween, meu sobrinho foi num condomínio e ele ganhou assim umas 6 sacolinhas de chocolate, pirulito, aquelas coisas de criança, né? E aí a mãe dele ia levar os chocolates, os pirulitos para um grupo. Só que é um grupo religioso que não aceita esses doces do Halloween, né? Esses pirulitos, balinhas do Halloween. Eu falei, não tem problema não. Eu levo lá para os meninos do centro. Chegando lá no centro, a hora que eu cheguei com os docinhos, os chocolates, os meninos amaram. Olha só, né, o aprendizado, né? Em um lugar o negócio era maldito, no outro era bendito. A mesma coisa, né? Então basta mudar o ponto de vista. Basta mudar a consciência. Basta mudar o sentimento. Basta mudar o aprendizado. Então isso me chamou muita atenção, que isso é uma coisa de criança, mas e adultos? Não tem isso também? Às vezes a pessoa tem tantos preconceitos, se ela não abandonar os preconceitos, ela não aprende coisa nova, né? E às vezes, assim, o preconceito limita a vida da pessoa, faz com que ele viva num mundo cada vez menor. E o nosso desafio na Terra é o contrário, é viver cada vez maior, né? Ter mais contato com mais gente, mais vivências, né? Então, para terminar, mudança de nós primeiro, do nosso comportamento, depois que a situação nossa muda. Às vezes a gente pensa assim, se acontecer alguma coisa na minha vida eu vou mudar, mas é o contrário. Primeiro eu mudo, primeiro eu faço as coisas, depois a minha vida muda. Então eu não posso esperar que alguém venha me ajudar, que caia um recurso do céu, eu não posso contar com isso. Isso é incontrolável, né? Eu posso contar com o meu trabalho. Eu posso contar com a minha vontade. Eu posso contar com a minha inteligência, com o meu sentimento. Eu não posso esperar que outras pessoas façam o trabalho que é meu.
né? E aí, gente, então, a gente se transformar para viver melhor. Essa ideia do cristianismo, do espiritismo, todas as religiões, né? A raiz dos males geralmente é ignorância, orgulho e egoísmo. Então eu preciso transformar a ignorância que eu tenho, eu preciso transformar o orgulho e o egoísmo para eu viver melhor. E aí, para finalizar, tem um pensamento do Confúcio, dizem que é do Confúcio, mas eu nunca descobri o autor verdadeiro. Ele fala assim, que as nossas mudanças começam pelos pensamentos. Quando eu tenho um pensamento ruim, eu tenho que substituir o pensamento ruim por um pensamento bom, né? Quando eu mudo o meu pensamento, e um adulto tem uma média de 60 mil pensamentos por dia. 60 mil pensamentos, alguns são bons, alguns são ruins. Alguns são ruins, eu preciso mudá-los. Porque às vezes eles estão me prejudicando a minha vida, né? Se eu mudo o pensamento, eu mudo as palavras. A gente tem que ter cuidado demais com as palavras, porque assim, as palavras ajudam ou desajudam, constroem ou destrói. E eu notei assim que às vezes tem um jeito certo de falar as coisas, né? Às vezes você tem que ter um cuidado, uma delicadeza, uma simpatia no falar, porque às vezes uma palavra expressada de forma errada gera uma confusão que depois a gente leva dias ou semanas para corrigir. Então, muito cuidado na hora de falar. A gente tem que saber o que vai falar, saber da forma que vai falar, para que a pessoa que receba isso entenda de uma forma mais clara possível, né? Então, se eu mudo o pensamento, mudo as palavras. Se eu mudo as palavras, mudo as atitudes. Não basta só eu falar, né? É muito pouco, gente. Eu preciso agir. Na verdade, a ação é melhor do que a palavra. Mas a palavra, geralmente, ela aproxima as pessoas, ela une as pessoas. E aí vem a ação. Então, às vezes eu falo certas coisas comigo, vou fazer tal coisa. E quando chegar a hora, eu tenho que fazer mesmo. Não basta só eu falar, eu tenho que agir. E assim com as pessoas também, né? E mudando as atitudes, a gente muda os hábitos. A gente tem hábitos bons e ruins. E a gente sabe quais são, né? Às vezes você lê, você faz uma oração, você canta, você faz uma alimentação boa, dorme bem. Então são hábitos bons, né? Escova os dentes. Tem muitos hábitos bons aí. Mas aí tem hábitos ruins também. Então eu tenho que identificar os hábitos ruins e procurar mudá-los. Como eu falei, depois de algumas semanas, alguns meses, a gente muda o hábito, né? Mas é um trabalho, gente, não é fácil. Depois que eu mudo os hábitos, a situação muda. Então, só para a gente mostrar que não são os outros que vão fazer a nossa mudança, é a gente que vai fazer a nossa transformação. Por isso que eu falei transformação pessoal. Os outros podem colaborar, podem me incentivar, podem me apoiar, mas não podem fazer o trabalho que é meu. Tá? Então, muito obrigado, gente. Agora podem comentar à vontade que eu vou desligar meu microfone. Transformação pessoal, ela é como a evolução, né? Ninguém evolui ninguém, né? Nem Deus nos evolui. Porque quando Deus nos criou simples, ignorantes, mas para caminhada, Ele deixou a cargo nosso. A evolução, eu te criei, né? Mas agora a evolução é sua, né? Então, o mesmo caso da transformação pessoal. A transformação, como você disse, colocou muito bem, que ela é pessoal. Então, eu não transformo ninguém e nem ninguém me transforma. É interessante isso, porque às vezes nós temos muito hábito de culpar as pessoas pelos nossos fracassos, não é verdade? Não tem que culpar ninguém, porque o trabalho de crescimento é todo nosso, né? Então, é igual hoje fala que ele não acontece de fora para dentro. Porque se acontecer de fora para dentro, seria aquela caso que um poderia evoluir o outro, mas de fora para dentro. Agora, como a evolução é de dentro para fora, é nossa, ela é pessoal mesmo. Então, o termo aí, transformação pessoal, foi muito bem colocado, porque reflete realmente a verdade. Era isso. Fica aberto para todos. Eu vi uma coisa semana passada que me intrigou. O Guimarães Rosa falava que não sabia de nada, mas desconfiava de muita coisa, né?
E eu vi uma coisa que me fez confiar. Dizia assim: sabedoria não se ensina. O máximo que a gente consegue é transmitir alguns conhecimentos que vai depender mais da pessoa que está recebendo captar do que a gente transmitir. Não tem como o Maurício passar a sabedoria dele para mim, gente. Como que ele vai fazer isso? Né? É impossível. Eu vou ter que viver da minha forma e vou ter que aprender a ser sábio. Né? Eu tenho uma história do Mozart, quando eu fui lá em Viena. O Mozart é o seguinte: ele compôs a primeira sinfonia com 9 anos, né? Ele, quando jovem, em 20 e poucos anos, já era super famoso no mundo inteiro, né? Nessa área musical. E aí chegou um rapaz de 15 anos e falou assim: Mozart, me ensina a compor a sinfonia. Aí ele falou assim: mas eu não sei. Não, mas você compôs uma com 9. Ele falou assim: mas eu não perguntei para ninguém. É porque estava dentro dele, né? Então a pessoa às vezes tem que pegar dentro dela, não é fora. E assim, eu sei que a gente transmite, mas eu acho que depende mais da pessoa que capta do que quem transmite. Porque se a pessoa que for captar não tiver preparado, amadurecido intelectualmente ou moralmente, aquele conhecimento vai entrar e sair sem fazer morada, né? Então pronto, gente. Essa questão eu gostei muito da fala dos hábitos, né? A gente pode modificar os hábitos, colocando os hábitos bons no lugar. E é um exercício contínuo, né? Que a gente precisa estar sempre alerta nessa questão. Aí foi dito, né, que a gente ter cuidado, né, com o que fala, né, com o que exprime para o outro. Mas eu falo também o inverso, né, na questão assim, ter o cuidado de receber também, né, que às vezes a gente traduz o que o outro está passando para a gente de acordo com as nossas convicções, né. Muitas vezes o outro nem está com a intenção aquela de nos trazer alguma coisa ruim, e a gente já interpreta que ele está mal intencionado. A gente vive num momento assim que às vezes a gente está sempre olhando com certa desconfiança para o comportamento do outro, achando que ele está nos julgando, ou criticando, ou fazendo alguma coisa que nos desagrada. Então acho que os dois lados, né? Tanto no receber, que eu ser otimista, eu acho que o otimista nunca perde, né? Sempre ganha, né? Aquele que recebe bem. E também o hábito, né, de cultivar coisas boas, né? No começo é um exercício, né, de estar sempre repetindo, né? Fazendo, olha, hoje eu cometi um deslize, né? Eu fui indelicado aqui ou ali. Bom, já reconheci isso, já percebi, então vou procurar mudar esse hábito no dia a dia, né? E daí chega um momento que isso sai espontâneo, já não preciso mais tanto esforço para que ele se expresse. É isso, gratidão. Amigo, uma coisa importante. A gente é muito orgulhoso. A gente, que eu falo assim, não vocês, eu. Às vezes, a pessoa está fazendo uma coisa lá na vida dela, que está influenciando ela, que está prejudicando ela. E a gente tem a impressão assim: nossa, fulano fez isso para me prejudicar. Não, ele não fez isso para te prejudicar, ele fez isso para prejudicar ele. Só que às vezes, talvez me atingiu, né? Então, muito cuidado. Tem coisas que as pessoas fazem na vida delas, é por elas, não tem nada a ver com a gente. E às vezes a gente acha que é com a gente, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Por isso que o autoconhecimento é importante. Você tem que saber quem você é, para que outras pessoas não falem quem você é. Então, olha só, se algumas pessoas, eu brinco assim, se alguém me faz uma acusação falsa, eu nem vou dar atenção, porque eu sei que é falsa. Mas se alguém me faz uma acusação verdadeira,
aí eu tenho que dar atenção, porque aí eu preciso fazer a correção, né? Ou seja, a gente tem que saber o que recebe e o que vai guardar. Tem coisa que não merece a nossa atenção ou desgaste. Eu vou resumir assim: as loucuras dos outros não podem tirar a nossa paz, sabe? Às vezes a ignorância das outras pessoas não pode tirar a sua paz, né? Então, a gente tem que discernir, separar, colocar limites, né? E assim, quando eu me respeito, eu ponho limites para que o outro me respeite. Então, isso é preciso, né? Mas lembrando sempre que, às vezes, algumas coisas que as pessoas fazem, e às vezes até nos prejudicam, não é porque ela quis nos prejudicar. Ela fez aquilo porque ela queria fazer e prejudicou ela primeiro. E nós foi secundário, né? Porque senão eu vou ficar pensando que tudo que as pessoas fazem é para me prejudicar. Aí é terrível a convivência, né? Então, só para mostrar que a gente não é o centro do mundo, né? Quando a gente tem uma coisa também, né? Quando alguém faz algum comentário e a gente pega aquilo pra gente, fala, não, ixi, me atingiu. É o momento de eu me autoanalisar. Por que tá me atingindo? Né? Por que essa fala, esse comentário tá me incomodando? Tem alguma coisa dentro de mim que precisa ser enxergado, ser trabalhado, né? Então sempre é um motivo bom, né? Se a gente enxergar assim e falar, não, que bom que isso me incomodou, porque agora eu vou me enxergar. Agora, se isso não me provoca isso, e eu fico sempre, como você disse, colocando a culpa no outro, aí o objetivo não é bom. Mais alguém que quer participar? Parece mais ninguém, então também já estamos no horário também. Então eu te quero agradecer a cada um, né, que está aí participando com a gente. Agradecer ao nosso irmão Vladimir, que contribuiu muito, muito com a gente nessa noite de hoje, trazendo essa discussão da transformação, que é o que mais nós precisamos, que é o objetivo de estarmos aqui na Terra. E passo a palavra para o nosso irmão Odilon para fazer a prece final e o passo à distância.